O Neymar deve ser convocado para a seleção brasileira? A convocação da seleção brasileira para as últimas datas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 acontecerá nesta segunda-feira, dia 25/8 de 2025. O Brasil vai enfrentar o Chile no Maracanã e a Bolívia no estádio municipal El Alto, o segundo estádio mais alto do mundo. E a pergunta que nós vamos responder aqui é: qual é o papel do Neymar na seleção brasileira e o que ele fez até agora? Então, vamos botar esses paralelos para a gente conseguir ver se ele deve ou não deve ser convocado pela seleção brasileira. Conversando hoje de manhã, estava falando, mas a Bolívia atualmente não tá lá muito boa, assim como o Chile também não está em uma boa fase, então talvez fosse uma boa o Neymar ser convocado. Mas a pergunta que eu deixo é: isso diminui ou aumenta a responsabilidade? Porque, vamos lá. Primeiro de tudo, o que o Neymar fez em 2025? Em 2025, ele disputou 19 jogos, já está quase superando a marca dele dos últimos 2 anos, que ele disputou 20 jogos no total, né? Mas em 2025, ele disputou 19 jogos, marcou 6 gols, deu 3 assistências. E o que o Neymar é em 2025? O papel dele dentro do Santos é ser o craque, o cara que desequilibra, o cara que toma um jogo para si e conduz o time até a vitória. E ele conseguiu fazer isso. Ele fez isso contra o Flamengo, ele fez isso contra o Juventude. Vou até mais além. Ele fez isso até na partida com o Vasco. O Santos tomando de 6-0, ele fez um gol lá anulado, ele puxava algumas jogadas para si. No jogo contra o Internacional, que o Santos perdeu de 2-1, o Neymar fez outro gol também que acabou sendo anulado, que foi aquele meme dele indo comemorar e o juiz anulando o lance, se não me engano, acho que a bola tinha saído. Então, ele consegue ser isso dentro do time do Santos. O problema é que o time do Santos é um time muito limitado, né? E isso daí ainda mostra que, mesmo não estando em grande fase, porque todo mundo vai concordar que o Neymar não está na sua melhor fase, ele ainda assim consegue ser um bom jogador. Mas a pergunta que fica é o suficiente para ele ser convocado para a seleção brasileira? Ser um bom jogador? Porque ele é um craque no Santos, ele é o cara que, assim, se o Santos está respirando por aparelhos que seja no brasileiro, muito se deve ao Neymar, porque eu estou botando as notas dele aqui, nos últimos 7 jogos, que ele jogou até os 90 minutos, você pode ver que na maioria das vezes, as notas, elas estão ali entre 6, 7, até 8, né, no caso da partida contra o Juventude. Mas a pergunta que tá é: e na seleção brasileira? Ele não é convocado há muito tempo pela seleção brasileira, ele vai chegar na seleção brasileira com um papel muito parecido com o que ele tem no Santos, de ser um salvador. E aí não dá para deixar de falar também da última partida contra o Vasco, aquela imagem dele chorando após a derrota também deixa ele um pouco balançado. Sim, ele é humano e não vamos negar isso, mas para um homem de referência. Na seleção brasileira, assim como no Santos, ele é uma referência. Dentro de campo, ele é o homem que leva a marcação, ele vai puxar 2 marcadores com ele para toda hora. Até no banco de reservas, ele é um cara que tem que cativar o time. E será que ele tá nesse momento? Será que ele consegue ser esse momento? Se o Brasil estiver perdendo de 1-0 no Maracanã para o Chile, ele consegue incendiar o jogo, fazer uma virada? Pode ser que sim. Pode ser que sim. O Neymar é capaz disso. Mas, por tudo que ele apresentou nesse ano, vocês acham que ele consegue? E é uma pergunta que eu não estou respondendo. É uma pergunta que eu estou deixando para vocês. Porque um bom jogador, numa fase assim que o Neymar tá, ele pode ser convocado sim, tranquilamente, pode estar ali, pode por pressão da torcida, pelo que o jogador significa, assim como o Neymar, mas ele vai ser um bom jogador. Ele vai ser mais um no elenco. Ele não vai ser o craque / capitão, que muitas das vezes o Neymar acaba sendo. Uma liderança, uma referência. E é isso que eu falo várias vezes para deixar bem frisado que ele vai ser. E o que ele vai, eu agora também vou deixar aqui o que ele vai encontrar na seleção brasileira quando ele for convocado. O Brasil atualmente está em 3º lugar nas eliminatórias. Se vencer os 2 jogos, ele pode se classificar em 2º lugar. Se perder, até mesmo com um empate, pode acabar, mas principalmente se perder, ele pode acabar em 6º. Pode pegar a última vaga e, consequentemente, a pior posição do Brasil numa eliminatória de Copa do Mundo. Então é isso que vai ter pela frente. A pressão não é pequena. E aí eu pergunto para vocês acham que ele deve ser convocado? Ele não deve ser convocado? Deixem nos comentários.